Valeu, Miriam, brigadão. Bom dia a todo mundo que chegou. Vamos lá então, começar mais uma sexta-feira. Nós estamos iniciando o nosso Evangelho no Lar, o estudo do nosso livro Fonte Viva, o texto número 21, Maioridade, que nos propõe uma reflexão bastante interessante, porque ao mesmo tempo que nos estimula sempre ao nosso crescimento, ao nosso desenvolvimento, ele também nos chama a atenção para as responsabilidades de todas essas aquisições, porque o nosso mundo hoje, como a gente tem conversado nesses últimos tempos, ele sempre nos estimula a competição. Então, o nosso esporte, o nosso mundo acadêmico, o nosso mundo financeiro, a nossa sociedade, é sempre aquela disputa incessante e feroz para saber quem vai se destacar, mesmo que isso não tenha validade nenhuma, mas o nosso orgulho, a nossa vaidade são sempre estimulados a demonstrarem ali a sua superioridade. E aqui nesse texto, uma carta, inspirada numa carta enviada aos Hebreus por Paulo de Tarso, lá no Novo Testamento, ele separa no capítulo 7, versículo 7, o seguinte versículo: o menor é abençoado pelo maior. Então só nessa passagem já traz para nós uma contradição exatamente daquilo que a gente vive, porque no nosso mundo hoje o menor é subjugado pelo maior, ele é humilhado pelo maior, ele é utilizado pelo maior e não abençoado, como propôs Paulo. Nando colocou, o que não deixa de ser um vício, compulsão por competitividade. Aquilo que nós conversamos, Nando, bom dia pessoal que chegou, aquilo que nós conversamos essa semana não é um vício, mas é uma educação, e normalmente a gente diz assim, bom, nós somos educados assim. E nessa educação a gente pensa que somos influenciados diretamente pelos nossos pais, pelos nossos tios, avós, durante a nossa infância, aqueles que eram mais velhos, mais experientes, nos influenciavam desse tipo de comportamento. Então a gente poderia, num modo bastante simples, dizer assim, bom, foi culpa deles. Eles ensinaram, a gente repetiu. Só que na verdade eles também aprenderam assim, os que vieram antes deles também aprenderam assim, e as gerações foram se sucedendo nesse mesmo tipo de filosofia de vida, e isso porque praticamente faz parte do nosso instinto, essa competição pela sobrevivência. Lá no início da nossa jornada, ele veio se modificando na sua intensidade, mas não no seu método. Então no passado a gente disputava um pedaço de carne, disputava um semelhante, seja lá um homem ou uma mulher, no sentido da reprodução, ou seja, um macho e uma fêmea. Nós disputávamos o espaço para a gente poder viver, disputávamos uma área, como os animais fazem hoje. Basta a gente assistir a um documentário desses do mundo animal, que passa no National Geographic, por exemplo, que a gente vê que os animais eles marcam as suas áreas. Então a gente vê que instintivamente nós somos levados a essa competição, e isso por uma questão de sobrevivência. Só que conforme o tempo foi passando e a gente foi amadurecendo, nós não precisamos mais disputar espaço de sobrevivência, mas o instinto continua vivo ainda. Ou seja, aquela labareda que era acesa na nossa época primitiva, ela já diminuiu, mas a brasa continua acesa. Então a gente aprendeu a viver assim. Então, na verdade, a questão é que nós precisamos adotar uma nova forma de viver. E essa nova forma de viver é exatamente que, pelo esclarecimento, pela nossa conscientização, a gente deixe de disputar com o nosso semelhante e passemos a viver no compartilhamento daquilo que nós temos. Só que para isso há uma necessidade de uma mudança radical. E o que nós observamos, por exemplo, nesses espíritos que reencarnam entre nós como missionários,
para nos trazer um exemplo de vida, para nos trazer o exemplo do amor e tudo mais, eles demonstram de que forma que nós podemos dividir aquilo que nós temos em termos de matéria e aquilo que nós somos em termos de indivíduo. Só que nós observamos, nós admiramos o amor, admiramos o exemplo, admiramos tudo aquilo que eles realizam, mas para trazer aquilo para a nossa vida prática é muito diferente, porque o mundo que a gente vive é um mundo de competição. Então, consequentemente, a gente fica pensando, se eu me comportar daquela forma como essas pessoas se comportam, porque pelo fato deles serem, vamos dizer assim, focos de luz muito poderosos, né, porque eles irradiam em torno deles tudo aquilo que eles trazem de virtude, e consequentemente acaba contaminando as pessoas em volta. Então, mesmo que eu seja uma pessoa muito possessiva, egoísta, não no sentido da maldade, mas no sentido do apego, e quando eu me aproximo de uma pessoa dessa, eu praticamente me derreto, vamos dizer assim. Porque a gente sente aquele amor, a gente sente o exemplo, a gente sente a admiração e coisa e tal. Mas quando eu saio de perto, eu volto para o meu mundo real e aí então eu passo a me comportar da mesma forma. Então, para que eu possa trazer aquele exemplo para o meu dia a dia, aquele exemplo para a minha conduta, há a necessidade de eu renunciar a muito daquilo que está enraizado dentro de mim. E aí que é o problema, né? Porque a gente pensa assim, eu não posso fazer isso, porque do contrário as pessoas vão começar a pisar em mim, as pessoas vão começar a tomar aquilo que eu tenho. E a gente lembra sempre que essas pessoas que são esses missionários que nós comentamos, eles são pessoas que têm poucas posses, eles não têm preocupação de apego, eles não têm preocupação em perder aquilo que eles têm. Na verdade, o pouco que eles têm é compartilhado. E nós, do pouco que nós temos, nós queremos proteger e nós queremos pegar mais. Porque aquele sucesso que foi inserido na nossa mente, né, aquele que você precisa ser bem sucedido, você precisa alcançar uma posição de destaque, você tem, tudo aquilo que é passado para nós acaba depois chegando em tal profundidade na nossa mente que a gente acaba perdendo qualquer referência, a gente acaba perdendo qualquer motivação ou sentido para tomar esse tipo de atitude, né? O Fernando colocou, né, hoje se briga até por quem bajula mais chefe, né? Tudo é disputado para nós, porque nós aprendemos a viver assim. Então, na verdade, não há culpas. Quem é o responsável por essa nossa conduta, quem que começou a fazer tudo isso, isso faz parte da nossa natureza. E é exatamente esse novo mundo que começa a ser implantado aqui na nossa... esse novo meio de vida que é implantado aqui no nosso mundo, que se torna realmente um desafio. Da gente pensar assim, bom, eu não preciso, né, viver esse egoísmo todo, hoje eu posso viver de um modo diferente. Principalmente porque quanto mais poder eu adquiro, e esse poder a gente fala do poder do conhecimento, do poder da influência, do poder das virtudes, tudo aquilo que para nós é uma forma de poder, ele deve ser utilizado para poder fazer com que o mundo se reequilibre, e não que a gente simplesmente se torne ditador desse mundo que a gente vive. Então hoje nós percebemos, né, que aqueles que estão numa condição mais avançada de conhecimento, na verdade ele quer ser exaltado, ele quer ser destacado, ele quer ser reconhecido. A preocupação que ele tem em dividir aquele conhecimento vai depender do benefício que ele vai receber. Quanto vai pagar, o que ele vai ganhar com isso, quem são as pessoas que merecem esse conhecimento. Quanto mais recursos materiais eu tenho, se eu construir um patrimônio, se eu tenho um bom salário e tudo mais, quanto mais eu tenho, mais eu quero. Então eu vou me ascendendo nessa escala social e vou deixando para trás aqueles que não podem. Afinal de contas, né, quem pode mais chora menos. E cada um parecidos por todos. Então a gente tem vários provérbios ou vários pensamentos que retratam exatamente essa nossa realidade. E aí então esse novo mundo, esse novo pensamento que vem ser implantado aqui na nossa sociedade, através, por exemplo, da doutrina espírita, mas a gente lembra que a caridade ela pode ser praticada, né, esse pensamento fraternal, ele é disseminado por todas as filosofias, não necessariamente por todos os praticantes. Quando a gente fala de filosofia, é aquilo que a teoria traz. Quando a gente fala dos praticantes, é transformar aquilo na prática. Então, até mesmo dentro da doutrina traz esse pensamento.
né, e o sentido da caridade, por exemplo, que o Espiritismo apresenta para nós, é algo que praticamente nos obriga a ter um comportamento desse tipo. Quando você pensa que fora da caridade não há salvação, que quando você vai no centro espírita você é convidado a se tornar voluntário de algum tipo de atividade, quando você tem esse espírito, né, da fraternidade bem instalado dentro de você, dentro de nós, nós buscamos quase que no automatismo oportunidades de poder servir, de poder fazer alguma coisa de útil, né? Então a gente vê que essa filosofia para nós, dentro do Espiritismo, que mostra na prática isso tudo, nos inspira isso o tempo todo. Quando você vai num local onde você encontra com outros espíritas e cada um começa a contar a sua experiência do que fez, de que forma que trabalha, quais foram as suas realizações, as suas experiências e tudo mais, aquele que não faz começa a se sentir até um pouco constrangido. Ele fica só de ouvinte, porque ele não tem nada para comentar a respeito disso. E aí então a gente vê que essa filosofia ela faz parte desse universo que a gente vive hoje. E é exatamente essa mesma filosofia que vem sendo disseminada pelo mundo espiritual, de um modo muito mais fácil pelo Espiritismo, pelo intercâmbio que nós conseguimos estabelecer com eles, mas de todas as religiões, pelos espíritos que estão aqui entre nós, por aqueles que são os praticantes verdadeiros dessas crenças, por aqueles que se colocam à disposição nos trabalhos assistenciais, trabalhos ecumênicos, trabalhos sociais de um modo geral. Então aqueles que conseguiram ser contaminados, digamos assim, por esse germen da fraternidade, ele consegue de fato colocar isso em prática. Mas isso não é, infelizmente, não é um pensamento comum na nossa sociedade, que ainda depende dessa disputa, depende dessa conquista, para poder fazer com que a pessoa se sinta bem. Nesse ensinamento que Emmanuel trouxe para nós, ele diz o seguinte, é o texto número 21, intitulado, mais uma vez, Maioridade. Ele começa então lá num trecho do livro de Hebreus, capítulo 7, versículo 7, que diz para nós que o menor é abençoado pelo maior. Vamos entender um pouquinho sobre isso. Ele diz assim: em todas as atividades da vida, há quem alcance a maioridade natural entre os seus parentes, companheiros ou contemporâneos. Há quem se faz maior na experiência física, no conhecimento, na virtude ou na competência. De modo geral, contudo, aquele que se vê guindado a qualquer nível de superioridade costuma valer-se da situação para esquecer seu débito para com o espírito comum. Muitas vezes, quem atinge a maioridade financeira torna-se avarento. Quem encontra o destaque científico faz-se vaidoso. E quem se vê na galeria do poder abraça o orgulho vão. A lei da vida, porém, não recomenda o exclusivismo e a separatividade. Segundo os princípios divinos, todo progresso legítimo se converte em bênçãos para a coletividade inteira. A própria natureza oferece lições sublimes nesse sentido. Cresce a árvore para a frutificação. Cresce a fonte para benefício do solo. Se cresceste em experiência ou elevação de qualquer espécie, lembra-te da comunhão fraternal com todos. O sol, com seus raios de luz, não desampara a furna barrenta e não desdenha o verme. Desenvolvimento é poder. Repara como empregas as vantagens de que a tua experiência foi acrescentada. O espírito mais alto de quantos já se manifestaram na terra aceitou o sacrifício supremo, a fim de auxiliar a todos sem condições. Não te esqueças de que, segundo o estatuto divino, o menor é abençoado pelo maior. E aí então fala exatamente sobre essa solidariedade universal. Aliás, quando se fala em solidariedade universal, de imediato me lembrei de Leon Denis, no seu livro O Grande Enigma, quando ele tem um capítulo que trata exatamente desse ponto. O capítulo intitulado... deixa eu pegar aqui direitinho o nome, para a gente poder ter referência.
o capítulo 3, chamado Solidariedade, Comunhão Universal. Eu peguei um trecho só aqui desse capítulo, porque ele é um pouco grande, e a gente pega aqui só o que interessa para nós nesse momento. Leon Denis traz essa reflexão, que é bastante proveitosa para todos nós. Ele diz assim: todos os seres estão ligados uns aos outros e se influenciam reciprocamente. O universo inteiro está submetido à lei de solidariedade. Os mundos nas profundezas do éter, os astros que a milhares de léguas de distância entrecruzam seus raios de prata, conhecem-se, chamam-se e respondem-se. Uma força que denominamos atração os reúne através dos abismos do espaço. De igual maneira, na escala da vida, todas as almas estão unidas por múltiplas relações. A solidariedade que as liga funda-se em identidade de sua natureza, na igualdade dos seus sofrimentos através dos tempos, na similitude de seus destinos e de seus fins. A exemplo dos astros dos céus, todas essas almas se atraem. A matéria exerce sobre o espírito seus poderes misteriosos. Qual Prometeu sobre sua rocha, ela o encadeia aos mundos obscuros. A alma humana sente todas as atrações da vida inferior, ao mesmo tempo percebe os chamados do alto. Nessa penosa e laboriosa evolução que arrasta os seres, há um fato consolador sobre o qual é bom insistir. Em todos os graus de sua ascensão, a alma é atraída, auxiliada, socorrida pelas entidades superiores. Todos os espíritos em marcha são auxiliados por seus irmãos mais adiantados e devem auxiliar, por sua vez, todos os que lhe estão abaixo. Cada individualidade forma um anel na grande cadeia dos seres. A solidariedade que os liga pode muito bem restringir um tanto a liberdade de cada uma, mas se essa liberdade é limitada em ascensão, não o é em intensidade. Por mais limitada que seja a ação do anel, um só de seus impulsos pode limitar toda a cadeia. E maravilhosa essa fecundação constante do mundo inferior pelo mundo superior. Daí vêm todas as instituições geniais, as inspirações profundas, as revelações grandiosas. Em todos os tempos, o pensamento elevado irradiou o cérebro humano. Deus, em sua equidade, nunca recusou seu socorro, nem sua luz a raça alguma, a povo algum. A todos tem enviado guias, missionários, profetas. A verdade é uma e eterna. Ela penetra na humanidade por irradiações sucessivas, à medida que nosso entendimento se torna mais apto para assimilá-la. Cada revelação nova é continuação da antiga. E este é o caráter do espiritualismo moderno, que traz um ensino, um conhecimento mais completo do papel do ser humano, uma relação dos poderes recônditos que ele possui e também de suas relações íntimas com o pensamento superior e divino. O homem, espírito encarnado, tinha esquecido seu verdadeiro papel. Sepultado na matéria, perdia de vista os grandes horizontes de seu destino, desprezava os meios de desenvolver seus recursos latentes, de se tornar mais feliz, tornando-se melhor. A revelação nova lhe vem lembrar todas essas coisas, vem despertar as almas adormecidas, estimular sua marcha, provocar sua elevação. Ela ilumina os recônditos obscuros do nosso ser, diz nossas origens e nossos fins, explica o passado pelo presente e abre um porvir, por termos a liberdade de tornar grande ou miserável segundo nossos atos. A alma humana só pode realmente progredir na vida coletiva, trabalhando em benefício de todos. Uma das consequências dessa solidariedade que nos liga é que a vista dos sofrimentos de alguns perturba e altera a serenidade dos outros. Assim, é preocupação constante dos espíritos elevados levar às regiões obscuras as almas retardadas no caminho da paixão e do erro as irradiações do seu pensamento
e dos transportes do seu amor. Nenhuma alma pode perder-se. Se todas tiverem sofrido, todas serão salvas. No meio de suas provas poderosas, a piedade e o afeto de suas irmãs as enlaçam e as arrastam para Deus. Como compreender com efeito que os espíritos radiosos possam esquecer aqueles que outrora amaram aqueles que partilharam suas alegrias, suas preocupações e passaram ainda nas sendas terrestres? A queixa dos que sofrem, dos que o destino encadeia, ainda aos mundos atrasados, chega até eles e suscita a sua generosa compaixão. Quando um desses apelos atravessa o espaço, eles deixam as moradas etéreas para derramar os tesouros de sua caridade nos escuros sulcos dos mundos materiais. Quais as vibrações da luz, os transportes do seu amor se propagam na extensão, levando o consolo aos corações entristecidos, vertendo sobre as chagas humanas o bálsamo da esperança. Muitas vezes também, durante o sono, as almas terrestres, atraídas por suas irmãs mais adiantadas, lançam-se com força para as alturas do espaço para se impregnarem dos fluidos vivificantes da pátria eterna. Ali, espíritos amigos as cercam, as exortam, reconfortam e acalmam as suas angústias. Em seguida, extinguindo pouco a pouco a luz em torno delas, a fim de que as pungentes lamentações da separação não as acabrunhem, elas se reconduzem às fronteiras dos mundos inferiores. Seu despertar é melancólico, mas agradável, e embora esquecidas de sua passagem pelas altas regiões, sentem-se elas reconfortadas e retornam mais alegremente aos encargos de sua existência neste mundo. E aqui depois continua, né, esse pensamento de Leon Denis, falando exatamente sobre essa solidariedade, né, que trata dessa comunhão universal. Então, aquilo que a gente vem comentando, né, bom dia pessoal que chegou, aquilo que a gente vem comentando nos nossos estudos, quando nós falamos, né, sobre o entendimento, sobre a compreensão dessa realidade que nos envolve, nós estamos falando, né, pessoal que chegou agora, sobre a maioridade, sobre a responsabilidade de todas as aquisições que nos tornam maiores uns perante os outros, mas do que trata exatamente esse nosso estudo é o que nós fazemos com essa maioridade, porque normalmente nós utilizamos como um pódio, como se fosse um palco para a nossa elevação, para que a gente possa olhar para baixo e ver exatamente a que distância nós nos encontramos daqueles que não conseguiram ainda alcançar o pouco que nós conseguimos, né? Só que aquilo que a gente lembrou ontem, conversando um pouquinho sobre essa questão da elevação dos mundos, nós falamos sobre a nossa condição de mundo de provas e expiações. Então os espíritos nos lembram constantemente que o nosso planeta é um dos mais atrasados que existem no universo, pelo seu grau de materialidade, pelos valores que ainda são cultivados, né, pelos seus habitantes, pela forma como nós nos comportamos ainda, pelo nosso consumismo, pelos nossos apegos, pela nossa agressividade. Então é uma característica do nosso mundo. Então nós estamos num mundo dos piores que existem ainda, e nós nos achamos ainda superiores uns aos outros. E é exatamente, né, esse pensamento é uma consequência natural dessa nossa forma de viver. Por ainda disputarmos espaços, vivemos constantemente nessa competição feroz para saber quem é melhor do que quem. A gente acaba exatamente achando que nós somos, né, os senhores do universo, que nós somos superiores, que nós somos infalíveis, que nós somos poderosos, né? Mas diante, né, do alto da compreensão desses espíritos mais elevados que prestam assistência aqui ao nosso mundo, eles percebem exatamente essa nossa infantilidade, exatamente da forma como as crianças hoje
aprenderam a competir uma com a outra para dizer quem tem o melhor brinquedo, para dizer quem conseguiu vencer alguma coisa, quem possui aquilo que o outro não possui, e, enfim, começam então nessa disputa constante, enquanto que os pais ficam só observando, né, aqueles pais naturalmente que são mais sábios, ficam exatamente observando a ingenuidade, a infantilidade, a imaturidade dessas crianças, acreditando-se melhores umas das outras, sendo que elas são completamente dependentes dos seus pais. Uma criança fala assim, né, eu tenho isso porque eu sou, porque eu estudo ali, porque hoje, né, a gente lembra que esse bombardeio que a mídia acaba realizando sobre a mente dessas crianças faz com que elas se tornem mais orgulhosas, mais egoístas, mais vaidosas. Então elas se orgulham por um objeto que elas têm, elas se orgulham pelo lugar onde elas moram, no local onde elas estudam, pelos passeios que elas fizeram, pelos jogos que elas possuem, por tudo elas disputam. Só que na verdade elas vivem num ambiente onde elas são sustentadas e elas são completamente dependentes, como a gente comentou, dos seus pais. Eles precisam prover a comida, a roupa, os brinquedos, o conforto, a segurança, e ainda assim as crianças se acham melhores umas que as outras. Exatamente assim que a gente faz também. Nós temos aquela ideia da nossa pretensa autossuficiência, de acreditar que nós somos superpoderosos, de que nós não precisamos de absolutamente nada, mas nós somos espíritos frágeis, completamente dependentes da assistência do mundo espiritual, mesmo que nós não reconheçamos a presença desses espíritos. A Hermes lembrou aqui embaixo, né, que em Brasília, na escola em que os netos estudam, é um desfile de carros de luxo dos pais. Isso deve incutir nos filhos. Olha, certamente, Hermes, a gente vê que inconscientemente isso acaba acontecendo, mas a gente faz aquele voto, né, de que pais que são detentores desse patrimônio, dessas posses, dessa posição na sociedade, transmitam uma educação saudável para os seus filhos, né? Que essa educação possa fazer com que as crianças tenham essa consciência, né? Infelizmente, isso é raro no nosso meio, né? É muito mais fácil os pais, numa condição mais simples, numa condição mais humilde, mostrarem para os seus filhos que eles devem, né, ter uma vida digna, porque eles não têm patrimônio, mas eles têm ali a dignidade e tudo mais. Então, ao contrário, que a gente vê que quando você está envolvido, né, com o patrimônio, com o conforto, com a matéria, você aprende a ser cada vez mais apegado a isso. Então, essa humildade ela deve ser transmitida, então a gente torce para que esses pais tenham essa lucidez, para transmitir esse conhecimento, essa sabedoria, para mostrar que apesar do conforto que eles têm, que é fruto, que é resultado do esforço, resultado do trabalho que eles realizaram durante uma vida toda, não faz deles melhor ou pior do que ninguém. Todos são iguais, né? E exatamente o conforto que eles possuem deve ser convertido na possibilidade de mais realizações nesse campo moral. Então isso é transmitido pelas filosofias espiritualistas, né, porque começa a desprender as pessoas um pouco mais da matéria, mas infelizmente o que a gente observa hoje é exatamente o pensamento contrário às filosofias espiritualistas. Embora, como eu comentei no início, embora na teoria transmite esse pensamento correto, na prática faz o contrário, fazendo com que as pessoas se utilizem da assistência espiritual exatamente para poder concretizar cada vez mais esses seus desejos, essas suas carências, essas suas necessidades, até mesmo as suas ambições. Porque se você doar, se você fizer, se você seguir, você vai conseguir. Você vai se estabelecer, você vai receber em troca. Então, na verdade, nós somos estimulados constantemente nessa barganha materialista para que cada um dispute ali o que tem, o que não tem. Até mesmo hoje as igrejas são assim, nós olhamos as instituições, né, que mostra que existem instituições que são mais ricas, mais bem construídas do que outras, e os seus fiéis acabam exaltando o orgulho e dizendo que as suas são melhores do que as outras. Então, a filosofia é verdadeira, a filosofia é correta, mas a forma de se vivenciar aquilo acaba sendo equivocada.
né? Muito engraçado, o povo daqui, a maioria anda de salto alto, né? Fino e alto, né? Para levar os filhos na escola, né? É um comportamento, né? A gente vê que cada lugar se comporta de um jeito, porque muitas vezes, como eu comentei com vocês certa vez numa conversa com uma amiga, ela dizia assim, né? Porque a gente comentava sobre a Legião da Boa Vontade, a LBV que todo mundo conhece, né? Que ela tem sede em Brasília, né? Mas tem aqui uma grande instituição em São Paulo. E o senhor José de Paiva Neto, que era ou ainda é o presidente da instituição, e então quando ele tinha ali os seus compromissos sociais, as suas reuniões com empresários e coisa e tal, ele tinha, né, o seu carro, tinha o chofer que o levava até essas reuniões e tudo mais, e muitas vezes ele era criticado por aquelas pessoas que frequentavam aquele ambiente para se beneficiar da assistência que eles prestavam, mas que muitas vezes, por uma frustração, por não estarem satisfeitos com aquilo tudo, começavam a fazer críticas. E aí então criticavam, né? Falavam assim, nossa, ele recebe doação para poder sair de carro, né? De um carro desse jeito para fazer as coisas que ele tem que fazer. Aí eu me abstive de qualquer tipo de crítica, porque eu não conheço, não sei quem é e tal, mas ela comentando sobre isso, ela dizia assim, né? É engraçado porque na posição de presidente de uma instituição como aquela, tendo reuniões com empresários, tendo reuniões para poder, com lideranças políticas, com lideranças governamentais e tudo mais, as pessoas esperam que ele pegue ônibus e ande de calça jeans para poder encontrar, né, quer dizer, a posição dele de praticamente um empresário, embora seja um empresário social, não seja um empresário que nós acreditamos, né, não vise lucro pessoal, mas vise ali a captação de recursos para desenvolver aquela instituição, as pessoas acreditam que, né, ele deveria se comportar de um modo comum, mas participando de reuniões que não são comuns. Né? Então, assim, independente do que acontece dentro da LBV, que certamente não é da nossa alçada, né, mas a gente pensa assim que naquele ambiente onde as pessoas precisam se comportar daquela forma, nós temos também regiões do país, nós temos empresas, nós temos pessoas que se comportam dessa forma pelo fato de estarem naquele ambiente, não porque elas desejem viver assim. A gente pode imaginar, por exemplo, Frederico Figner, que é o nosso irmão Jacó, né, que é o autor do livro Voltei, que a nossa amiga Ju faz estudos lá na Sala Maria de Nazaré de quarta-feira. O Frederico Figner, ele foi presidente de um centro espírita, né, e sendo presidente de um centro espírita, aliás, da Federação Espírita Brasileira, ele era um empresário. E isso não significa que ele tivesse que andar, né, com uma camisetinha, uma calça jeans e um tênis qualquer. Ele tinha que se comportar como um empresário que ele era. A posição social que ele ocupava exigia esse protocolo. Então não era uma questão de vaidade, a gente pode dizer que é uma questão de protocolo. Né? Então, como você pega em Brasília, por exemplo, onde você tem funcionários públicos, nós temos autarquias, temos órgãos governamentais, as pessoas se vestirem dessa forma é praticamente uma exigência da sociedade. Então muitas vezes você se veste por uma questão de, como eu falei agora há pouco, uma questão de protocolo, não uma questão de você desejar. Agora tem aqueles que incorporam realmente, né, essa postura, acreditando também que na sua mente ele deve também exaltar esse mesmo poder. Então ele se veste de uma forma tal, mas ele se comporta de um modo humilde. Essa seria a forma correta. Agora tem aqueles que se vestem de uma forma tal que o seu ego também se manifesta através da forma de se vestir. Né? Exatamente, né, Dudu? A mesma coisa. Né? Um dia ligaram para mim em casa solicitando dinheiro para a LBV. Né? Perguntei à moça do telefone se ela conhecia o Palácio da LBV em Brasília. Um verdadeiro luxo e tal. Né? Independente disso, né, eu tenho uma aluna que estuda, que tem bolsa de estudos para estudar na escola da LBV. E ela recebe uma instrução muito positiva. Né? Temos ali trabalhos sociais. Então, não é esse o mérito da questão que a gente está entrando. Né? É muito mais para abordar esse pensamento, né, de nós nos vestirmos, nós nos colocarmos, nós adotarmos uma postura de acordo com o ambiente onde nós nos encontramos. Então, para a gente poder aqui finalizar o nosso raciocínio, quando nós falamos em maioridade, né, nós temos ali nós temos poder, né, esse poder ele acaba sendo consequência das nossas aquisições. Então, se eu tenho, por exemplo... Obrigado, Cindizinha.
Se eu tenho, por exemplo, um conhecimento acadêmico, se eu fiz ali um curso que me dá algum destaque de conhecimento, um curso técnico, um curso superior, um título acadêmico que eu tenho e tudo mais, muitas vezes eu utilizo isso para mostrar para as pessoas aquilo que eu tenho e que os outros não têm. Então eu tenho essa capacidade e o outro não tem. Dependendo do local onde eu moro, eu vou dizer para a pessoa, eu moro melhor do que você. Dependendo do trabalho que eu tenho, eu vou dizer, o meu trabalho é mais importante do que o seu. Ou se eu tenho mais influência, eu tenho mais influência, eu tenho mais amigos do que você. Então a gente volta para aquela postura infantil para dizer que eu tenho e você não tem. Sendo que, na verdade, quando a gente vai amadurecendo espiritualmente, nós vamos seguindo exatamente por outro caminho. O título acadêmico que eu tenho vai me permitir transmitir a instrução para todos aqueles que também buscam conhecimento. Eu não preciso violar o direito das pessoas de fazerem, de estarem naquela condição. Mas a partir do momento em que eu percebo que alguém tem interesse, de imediato eu estendo a mão e pergunto, o que eu posso te ajudar? Se por acaso a minha posição profissional me coloca numa condição de destaque, e eu tenho ali não apenas aqueles a quem eu presto serviço, mas também aos próprios subordinados, eu posso utilizar essa minha posição para fazer exatamente com que aquele trabalho seja bem prestado e as pessoas sejam melhor assistidas. Se eu tenho uma condição financeira melhor, isso me dá uma estabilidade para que eu possa me desenvolver em outras áreas. Na área da assistência, por exemplo, não preciso sair necessariamente me distribuindo o meu dinheiro, mas eu posso utilizar essa minha estabilidade para me colocar à disposição para ajudar, seja de que forma for possível para mim, as pessoas que precisam. O próprio conhecimento espiritual, durante muito tempo, ele foi utilizado para poder subjugar aqueles que eram os fiéis, aqueles que eram os seguidores. Porque a gente lembra que no passado, não tanto no passado, mas no presente também nós vemos muito isso, aqueles que possuem conhecimento espiritual maior, seja de qual religião for, ele é classificado entre aqueles que foram os iniciados, aqueles que são os eleitos. E esse tipo de poder acaba fazendo exatamente com que eles sejam adorados. Então, uma posição religiosa, como nós conhecemos na própria história da humanidade, na questão da corrupção no meio religioso, na questão das guerras, dos combates, das disputas por uma cadeira, por uma poltrona no meio religioso, isso faz parte dos fatos da história. Então, na verdade, a nossa fraqueza, o instinto humano, como nós conversamos no início, né, a maioria de vocês não estavam aqui, mas a gente comentava que lá no início, né, lá no início da nossa evolução, como os seres encarnados, a competitividade fazia parte da nossa sobrevivência. A gente lembra, né, eu lembrei no início do estudo sobre os documentários que a gente assiste sobre os animais, a gente vê um animal rosnando pelo outro por causa de um pedaço de carniça que se encontra solto no campo. Naquele passado, os homens continuavam fazendo assim. No presente, embora a gente não dispute mais um pedaço de carne, nós temos hoje as pessoas se agredindo por questões banais. Embora hoje, né, eu conversava com uma amiga essa semana e ela me falava que ela foi a um grande supermercado daqui de São Paulo, um hipermercado, na verdade, e aí então saem aquelas promoções relâmpago, né? Exatamente, Satanás, mesma coisa, bom dia. Então, saía aquela disputa, assim, saía aquelas promoções relâmpago no mercado, né? Então ali pega o promoter da instituição, do supermercado, pega o microfone e fala assim, todos aqui então se concentrem em frente aos caixas que nós vamos fazer uma promoção. Quem conseguir pegar a senha vai comprar tal equipamento com desconto de R$1.000. E ela me falava de um notebook que era 1.700 e estava sendo vendido por R$700. Quando ele falou assim, está valendo, as pessoas começaram a avançar umas sobre as outras para poder pegar aquele ticket, mesmo que não tivesse dinheiro para comprar. É só pelo fato da ganância, da ambição, fazer com que elas se comportem dessa forma. Quando a gente vê, por exemplo, na televisão um caminhão de comida ou de bebida que acaba tombando no meio da estrada, nós vemos as pessoas avançando como se fossem aqueles animais dos documentários.
Então, na verdade, nesse caso, se utiliza da força física. Então nós temos a superioridade intelectual, a superioridade moral, a superioridade financeira, a superioridade física, a superioridade social. Todos nós conseguimos alcançar uma determinada posição. E a grande questão das nossas reflexões de hoje é o que nós fazemos com essa superioridade. Nós utilizamos isso como instrumento para poder fazer com que prolifere cada vez mais o sentimento de fraternidade, de solidariedade, ou nós utilizamos isso como uma marca, como uma arma de competição, uma arma de subjugação? Então, dessa forma, nós temos que pensar sobre esses valores que hoje nós recebemos das nossas crenças, das nossas filosofias, para podermos utilizar o conhecimento que nós temos, né? Eu sou de São Paulo, Satanás, bom dia. Então, aqui é da capital. Então, nós temos que pegar esse conteúdo que nós recebemos, esse conteúdo que nós absorvemos, para fazer com que esse poder se transforme para nós em oportunidade de realização. Essa missão que nós temos hoje, porque na verdade é uma missão, a missão de ajudar na transformação. Nós fazemos ali as nossas rogativas aos céus, pedindo que nosso mundo melhore, mas nós não trabalhamos por essa melhoria, sendo que, na verdade, o mundo espiritual, essa é a parte interessante, trabalha exatamente assim, nos munindo de conhecimento, nos munindo de poder, para auxiliar nessa transformação. Mas a gente continua esperando ainda que venham os salvadores dos céus, para fazer com que eles façam o trabalho e a gente se beneficie daquilo que eles fazem. Então está em nossas mãos a responsabilidade pela transformação do mundo. O mundo que nós temos hoje é resultado daquilo que nós fazemos. Francis colocou, né? Conclusão: mudou o mundo, menos o comportamento das pessoas nesses exemplos, né? Mudaram os objetos de cobiça, né, Francis? Porque antes a nossa sobrevivência dependia disso. Hoje é a nossa ambição, a nossa ganância que depende disso. Né? Exatamente, Frestone. Eles indicam, né, o caminho, e o caminhar é nosso. Então, na verdade, meus amigos, para fecharmos aqui concluirmos o nosso estudo de hoje, né, eu fiz uma leitura agora há pouco de um trecho do livro O Grande Enigma, de Leon Denis, de um capítulo que fala solidariedade, né? Deixa eu pegar aqui direitinho o nome. É o capítulo 3, que trata todo desse tema, solidariedade e comunhão universal. Então, pensamos dessa forma, através desse pensamento, lembrando que todos nós somos dependentes de uma assistência superior, mas todos nós nos acreditamos superiores àqueles que precisam de nós. Então, nessa grande cadeia universal do qual nós fazemos parte, nós somos um elo. Existem aqueles elos, né, aqueles anéis que são mais frágeis, mais finos, menores, e tem aqueles elos que parecem formar aquelas correntes, né, dos grandes navios, daquelas grandes âncoras. Então existem aqueles elos mais fortes, e esses elos sustentam outros elos que vão diminuindo cada vez mais. Nós fazemos parte dessa corrente. E nós temos que ajudar aqueles elos que infelizmente ainda não conseguem, não obtêm ainda resistência suficiente para sustentar os demais. Então, que nós sustentemos o quanto pudermos. A Tina colocou, né, se a gente só consegue ajudar a nós mesmos, como podemos ajudar o próximo? Tina, ninguém é tão pobre que não possa fazer nada por alguém. Ninguém é tão incapaz que não possa fazer nada por ninguém. Se você puder dar um sorriso para alguém no momento em que você estiver estável, e que você estiver bem, para alguém que está pior do que você pode fazer. Se por acaso você estiver andando na rua e uma criança estiver caída e você puder levantá-la, você está fazendo bem. Então, na verdade, a gente pensa sempre que fazer o bem significa a gente fundar grandes instituições, sair pelo mundo. Não. Fazer o bem a gente faz dentro de casa, a gente faz para os vizinhos de porta, a gente faz para os vizinhos de rua, a gente faz para a nossa comunidade. Qualquer bem que você puder fazer. Quando você entra num ambiente, quando você tem contato com uma pessoa, quando você for embora desse ambiente ou dessa presença, você puder deixar aquele lugar ou aquela pessoa melhor do que ela estava, ouvir o outro, na verdade, essa é uma das maiores carências que nós encontramos no mundo hoje. As pessoas desejam falar, desejam comentar, desejam pedir ajuda, e ninguém, nesse individualismo que nós temos hoje, cada um só pensa em si mesmo. Então, na verdade, fazer o bem não existe um rótulo.
E não existe pontuação também, quer dizer, quantos pontos você ganha se você fizer esse bem e quantos pontos você ganha se você fizer o outro bem. Na verdade é igual o óbolo da viúva, naquela passagem que nós temos no Novo Testamento, que Kardec colocou para nós lá no Evangelho segundo o Espiritismo. O óbolo da viúva significa a esmola da viúva. E qual é exatamente a ideia? Muitas pessoas ricas iam até o altar colocar ali as suas doações. E só que essas pessoas ricas só colocavam aquilo que sobrava. Enquanto que uma viúva muito pobre, ela tirava daquilo que ela tinha com sacrifício para fazer a sua doação. Então o que ela dava de doação comparado com aquilo que os ricos davam, certamente era insignificante. Mas pelo fato da doação que ela fez, ter sido feito com sacrifício, tinha muito mais validade do que aquilo que os outros davam em termos de sobra. Então, na verdade, tudo aquilo que a gente faz com amor, com vontade, com sacrifício, tem validade. E cada um oferece aquilo que pode. As correntes maiores, os elos maiores, oferecem aquilo que podem com maior poder, com maior alcance. Aqueles elos menores oferecem aquilo que podem. Mas tudo aquilo que é oferecido, certamente vai ter um grande valor. Então, muitas vezes a gente precisa de ajuda, sim, precisa. Mas será que a gente não pode fazer nada para o outro? Em termos de gentileza, em termos de caridade, em termos de educação? Como eu comentei com vocês, né, um sorriso, um bom dia, uma boa noite, boa tarde, um por favor, um com licença, isso não tem preço. Isso não custa nada. E essa gentileza, como o próprio poeta Gentileza já dizia, é o que transforma o mundo. Então a gente começa com as pequenas gentilezas, com os pequenos gestos de educação, de boa vontade, e consequentemente, conforme a gente vai amadurecendo, a gente vai se fortalecendo, isso vai se transformando em ação, vai se transformando em atitude. E se todo mundo pensasse dessa forma, certamente o nosso mundo se transformaria de uma hora para outra. Esse é o propósito dessas nossas reflexões. Alcançarmos essa maioridade, e a partir dessa maioridade nós fazemos valer todo o poder que nós conseguimos adquirir para poder disseminar o bem, esse amor que nós buscamos aqui no nosso mundo hoje. Então, meus amigos, fechando por aqui, né? Aliás, eu até fiz uma divulgação esses dias, que é lá nas nossas redes sociais, né? Bom dia, pessoal que chegou, que muitas vezes a gente gosta de escrever para cá, escrever para lá, e nós temos uma instituição, né, nos hospitais de modo geral, que recebem mensagens de pessoas de fora para poder entregar para os pacientes. E a referência aqui para nós, né, falava sobre um hospital de câncer, pacientes que estão ali há muito tempo internados, longe de suas famílias, que vieram de lugares distantes e tudo mais. Você pode entrar no site, escrever uma mensagem de motivação, uma mensagem de carinho, que ela vai ser entregue para aquelas pessoas. Doe palavras, né, que é o nome da campanha. Então a gente pode fazer isso, que é muito legal. Então, simplesmente são gestos, né, como diz o lema do nosso espiritismo.net, gestos de amor que antecipam o futuro. Ou seja, qual é o futuro que nós esperamos? Esse futuro de amor, de solidariedade, o amor de um mundo transformado. Isso só vai acontecer se nós agirmos. Então são nas pequenas atitudes de boa vontade que a gente vai conseguir alcançar tudo isso. E nós temos essa capacidade de fazer. É essa maioridade que nós temos hoje. Meus amigos, fechando por aqui então o nosso estudo de hoje, né, como a gente lembra hoje de sexta-feira, a gente tem um estudo um pouco mais curto, que é exatamente ali, são as nossas reflexões do Evangelho do Lar. Então, terminamos agora, né, deixando essa mensagem. Então, se vocês puderem fazer a lição de casa, é o texto número 21 do nosso livro Fonte Viva, que se vocês depois puderem dar uma lida e refletirem sobre isso também, e se puderem também dar uma lida nesse capítulo 3 do livro Grande Enigma, de Leon Denis, vai fortalecer um pouquinho mais essas nossas ideias. Né? Esse livro ele é fornecido pelo próprio editor Leon Denis, né, que digitalizou essa obra. Então é só vocês acessarem por ali. Tá legal? Muito bem, meus amigos. Então a gente fechou por aqui o nosso estudo e vale a pena, né, para quem vivencia a experiência de ter um gesto de boa vontade, é um efeito que é inigualável.
Nós temos muitos prazeres no nosso mundo, mas esse é um prazer que você não consegue encontrar em nenhum lugar. Você não compra esse prazer, você precisa experimentá-lo, né? E experimentá-lo somente através dessa atitude. Então, se vocês quiserem começar, né, dê uma chegadinha, né, pesquise sobre essa campanha, doe palavras, que vale a pena fazer. É muito bacana isso, você escrever um pensamento para alguém que você não conhece, imaginar que aquela pessoa que você não conhece vai ter contato com uma palavra amistosa, uma palavra gentil, uma palavra de carinho. E isso começa a transformar o modo, né, o sofrimento que elas vivenciam. Uma visita que vocês puderem fazer em qualquer lugar, em qualquer ambiente, isso transforma. Então que a gente consiga sempre deixar o ambiente onde a gente esteve um pouco melhor. Né? Tá ali a Cindizinha colocou, né, www.doepalavras.com.br, né? Então, né, deixar o nosso mundo um pouco melhor do que a gente encontrou. Esse é o nosso papel. Bom, eu vou passar para nossa amiga Betinha então, que vai fazer o encerramento para nós, e depois a gente volta para dar os recadinhos do dia. Lembrando também, né, que a partir de agora a gente começa